Tenho um problema. O Bloco de Esquerda não tem ilusões sobre os reais poderes da supervisão financeira para impedir uma crise. Somos bem pragmáticos. Enquanto os mercados financeiros se mantiverem desregulados, enquanto a complexidade, a opacidade e a especulação forem aceites e encorajadas, enquanto se fechar os olhos à existência de um sistema bancário sombra e o sistema bancário não estiver sob o controle público, por muito que exista uma boa supervisão, ela não será capaz de impedir crises ou falências bancárias. Dito isto, é preciso acrescentar que o atual modelo de supervisão financeira está errado, e está errado por vários motivos. Relembremos as suas características essenciais. Um Banco de Portugal todo-poderoso que acumula várias funções. É Banco Central, é supervisor, é entidade de resolução e de venda de bancos. A CMVM, que supervisiona os mercados de valores mobiliários e instrumentos financeiros. Instituto de Seguros de Portugal, que supervisiona os seguros. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que deveria coordenar a atividade dos três, mas, na verdade, não é capaz de fazer essa atividade de coordenação. Este modelo tem dois tipos de problemas. Do ponto de vista do desenho do sistema, não faz sentido ter entidades compartimentadas, separadas e estanques. Há exemplos práticos que nos mostram isto mesmo. O Conselho Nacional de Supervisores não foi sequer informado sobre os problemas e a resolução do BES. O Banco de Portugal nunca alertou a CMVM sobre o BES e a CMVM nunca foi capaz de intervir no campo dos produtos financeiros. Mas não é só no campo das instituições financeiras que este modelo se revela errado. Ele também se revela incapaz de se adequar à forma como os bancos funcionam hoje em dia. Dou-vos um exemplo simples de uma operação de financiamento no mercado interbancário. Um fundo de mercado monetário entrega um depósito de 100 euros a um banco. Em troca, este banco dá um colateral a esse fundo, obrigações de dívida pública, por exemplo, no valor de 100 euros. Essas obrigações que o banco tinham sido entregues ao banco por um hedge fund, em troca de 100 euros entregues pelo banco a esse hedge fund. Toda esta operação é feita numa noite e revertida no dia a seguir. É um REP, uma forma de financiamento no mercado interbancário. Na realidade, este banco, que é supervisionado pelo Banco de Portugal, é um intermediário exposto a dois fundos diferentes que são supervisionados pela CMVM. E penso que se compreende assim facilmente as debilidades de um modelo em que uma única operação de financiamento é dividida entre dois supervisores que não se articulam entre si. O segundo problema deste modelo é que ele confere poderes exagerados e conflituantes ao Banco de Portugal. Sistematicamente, o Banco de Portugal tem evitado o escrutínio e a cooperação, invocando para si um estatuto especial. Acontece que o estatuto especial que o Banco de Portugal tem não lhe é devido pelas suas funções de supervisão, mas sim pelo seu papel enquanto autoridade monetária, e não há nada que obrigue a que essas funções sejam desempenhadas pela mesma instituição. Finalmente, não é possível aceitar que a instituição que supervisiona seja aquela que determina a resolução e a mesma que vende o banco resolvido a outras instituições supervisionadas por aquela instituição. Com base nesta análise, o Bloco de Esquerda vai trazer à Assembleia da República um projeto de resolução com o seu contributo para o debate da reorganização do sistema de supervisão. Defendemos a manutenção do Banco de Portugal como autoridade monetária e a constituição de duas entidades, uma encarregue da supervisão comportamental, outra da prudencial, juntando em cada uma as valências do Banco de Portugal, da CMVM e do ISP. Estas duas entidades devem ser coordenadas pelo Conselho Superior de Supervisão, que deve também albergar a autoridade de resolução. Esta é a nossa proposta para o médio e longo prazo da supervisão bancária, mas ela não resolve o problema do curto prazo. E um dos maiores problemas do Banco de Portugal no curto prazo é hoje o seu governador. Carlos Costa já deu provas de não ter capacidade para supervisionar e intervir de forma atempada e eficaz no sistema bancário. O relatório da Comissão de Inquérito ao BES é uma lista de falhas graves do governador. O Banco de Portugal teve avisos sobre a situação do GES e não interveio de forma adequada. O Banco de Portugal não informou os outros reguladores sobre a situação. O Banco de Portugal não retirou a idoneidade ao banqueiro Ricardo Salgado, mesmo depois de conhecer uma alteração às contas da ESI e a violação das suas determinações. O Banco de Portugal permitiu a sistemática violação das suas determinações, fazendo com que um risco que era reputacional se transformasse num risco de crédito e num risco real para o BES, que era um importante banco do sistema bancário português. O Banco de Portugal realizou uma auditoria interna às suas próprias práticas e recusou-se a divulgar essa auditoria à Assembleia da República ou a quem é suposto ter também o escrutínio do papel do Banco de Portugal.
O Banco de Portugal criou falsas expectativas nos lesados do papel comercial. E sabemos agora, com base no trabalho de investigação de Pedro Coelho, que, para além disto, o Banco de Portugal ignorou os avisos do supervisor de Dubai sobre lavagem de dinheiro angolano através do BES e que o Banco de Portugal escondeu de documentação da Comissão de Inquérito. Estes dois dados são novos para uma lição que já é velha. Carlos Costa está a mais no Banco de Portugal. E é em nome da estabilidade do sistema financeiro. Peço E para é também concluir, em nome, Sra. Deputada, faz e termino, Sr. Presidente, é também em nome dos interesses dos contribuintes que foram lesados pela inação ou pela má ação do Governador do Banco de Portugal, que o Bloco de Esquerda vai apresentar na Assembleia da República um projeto de resolução para recomendar ao Governo que retire Carlos Costa do Banco de Portugal, exigindo a sua demissão por não ser capaz de executar as suas funções de forma a assegurar a estabilidade do sistema financeiro e o interesse dos contribuintes portugueses.